desenvolver habilidades como liderança e inovação, certo? Nós podemos lhe ajudar. Juntos, vamos desenvolver habilidades que poderão potencializar e balancear os interesses da família e dos negócios, criando estratégias de crescimento sustentável para o desenvolvimento do seu negócio. Contando com módulos online e ao vivo, além disso presenciais, onde você poderá fazer conexões com membros de empresas familiares do Brasil todo. Isso tudo vai trazer uma experiência de aprendizado única. E mais, além de todo o programa, vamos disponibilizar 4 mentorias, onde você vai potencializar ainda mais os seus conhecimentos, suas habilidades e suas atitudes para se tornar um líder eficiente na empresa familiar. Confie em quem ajudou mais de 500 empresas familiares no Brasil e faça parte da nova geração de empresas familiares balanceadas. Se inscreva. Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso webinar, que a gente vai tratar sobre como conciliar a visão das diferentes gerações. Eu sou Camila Cruz, Head de Conhecimento do Instituto Empresariar, e hoje estamos aqui como família empresária, também sou da nova geração do Instituto Empresariar, sou filha do meio do Cícero Rocha, e estamos aqui para contribuir hoje muito com a sua empresa familiar, não é isso, pai? Com certeza, estou muito feliz, né, estar com vocês aqui nesse webinar, acompanhado da Camila, minha filha do meio. Nós somos também uma empresa familiar, uma família empresária, eu, a Camila, mais 2 irmãs e minha esposa, e que nós temos uma visão de futuro bem interessante e ousada. Nós queremos até 2040 impactar positivamente 1 bilhão de pessoas na Terra, transformando em empresas familiares. E, é claro, isso seria impossível sem envolver as novas gerações. Exatamente. O papel dessas novas gerações, a gente vai tratar sobre como lidar com esses desafios que elas enfrentam, como também a atual geração profissionalizar, treinar, porque a gente sabe que, às vezes, elas chegam de paraquedas, de qualquer forma, e a gente sabe que isso não é o ideal para que elas criem conexão, que a gente chama uma riqueza socioemocional com a família empresária. Então, hoje a gente vai tratar muito sobre isso, aspectos. E a gente quer saber aqui, né, primeiro conhecer aqui quem está nos ouvindo, nos falando, nos escutando, nos assistindo. Gostaria que vocês colocassem aí de onde vocês estão nos escutando, né? Como é que está aí, de onde é. A gente está também pelo LinkedIn, né, o pessoal do LinkedIn também, coloquem aí no chat de onde vocês estão falando para a gente aí saber e se conectar mais ainda nesse momento aqui descontraído, nesse momento exatamente como meu pai falou, né? Nossa família empresária tem esse propósito, nós estamos aqui hoje para contribuir com a sua família empresária, porque nós também somos uma família empresária e sabemos lidar, nós não apenas cuidamos de empresas familiares, mas também nós lidamos com o dia a dia, com os desafios. E a gente está aqui hoje para lhe ajudar aí. Então, vocês podem colocar aqui, nós temos pessoas de São Paulo, de Fortaleza, aqui do Ceará, né? Nós estamos vendo aqui também o pessoal do Maranhão, de Salvador também, da Bahia, né? Nós temos vários clientes, não é isso, pai? Lá na Bahia. Vamos ver aqui. Gente do Maranhão também. Teresina, Piauí. Então, a gente tem aí de todo aí as regiões, quase todas as regiões aqui do Brasil, né? E aí, pai, agora vamos entender qual é o próximo passo que a gente sempre pergunta. Qual o papel aí, né, que essa geração, como é que são os papéis, pai, que as gerações, não só as novas, podem exercer na empresa familiar? Perfeito. Primeiro, a gente entender por que novas gerações. A empresa familiar, ela é diferente de uma empresa não familiar. Então, papel e caneta na mão, anota. Isso é importante para você que está numa empresa familiar, trabalha numa empresa familiar, é pai, é mãe, é uma nova geração de uma empresa familiar. A empresa não familiar, ela é um sistema mecânico. Ela é como uma máquina, como um carro. Já a empresa familiar é um sistema orgânico, ela tem vida,
como o corpo humano, como a árvore. E aí, o mindset, a forma de pensar desses dois sistemas também é diferente. O mindset de uma empresa não familiar é um mindset finito, ele tem fim. O seu carro, por exemplo, ele só tem um fim, ele vai para a sucata. Já um sistema orgânico como uma empresa familiar, o mindset dele é infinito, ele quer se perpetuar. Daí a importância de se tratar, de se cuidar, de dar atenção sobre as novas gerações e a realidade. Porque um sistema que se perpetua é natural e é necessário que ele venha seguido de novas gerações, né, que transmutam com as gerações atuais. Então, primeiro, a importância, porque numa empresa familiar, a preocupação com as novas gerações é muito maior do que uma empresa não familiar. Muito bem. E aí, agora a gente gostaria de fazer um convite, sabendo que as empresas familiares, elas precisam de uma tratativa diferente. As novas gerações, elas não vêm somente para adequar as estratégias novas do mercado ou se adaptar, mas elas vêm também para perpetuar os negócios da família, né? Dar essa longevidade na empresa familiar. E a gente queria fazer um convite. Se você conhece alguém que precisa ter esse mindset, precisa saber, ter esses insights, porque como pai, gente, chama de painho, tá? Não tem como o painho falou, hoje a gente já vai ter muitas dicas, só esse novo mindset você tem que saber que empresa familiar é diferente de uma empresa não familiar, já é o primeiro passo, né? A primeira coisa que, quando você vê matérias de jornais e tudo, diz assim, será que isso se aplica à empresa familiar? A gente não pode simplesmente pegar, copiar e querer aplicar nos nossos negócios. Esse é o primeiro ponto. Então, se alguém precisa dessa informação, compartilha aí. Vai sair o link no chat agora para vocês poderem compartilhar essa live com alguém, né? Esse webinar com alguém que precisa também. Às vezes é o seu colega, né? O pai gosta de moto, às vezes é o seu colega da moto, às vezes é o colega lá do beach tennis, que precisa, você sabe que ele precisa e também está vivenciando esses desafios que uma empresa familiar vive. Então, a gente gostaria que vocês compartilhassem. Né? Inclusive, para nos ajudar, né, a impactar positivamente, né, você entrar nessa nossa rede, impactar positivamente a humanidade, transformando empresas familiares. Né? E as novas gerações, gente, é muito interessante, porque novas gerações, nós estamos falando de filhos, sobrinhos, jovens, e isso é uma necessidade antropológica, inclusive para a sobrevivência da espécie. E a empresa familiar, ela nos ajuda também, não só como negócios, não só para gerar patrimônio para os sócios, mas também como escola. Anotem, a sua empresa familiar é uma grande oportunidade de escola. Mas como professor escola, sim. Primeiro que os professores normalmente são os pais, os avós, os tios, e é da natureza humana. Os nossos líderes naturais são aqueles que já vieram dentro da família. E quando esses líderes se tornam também nossos professores, é extremamente importante para perpetuação, harmonização da família, tornar os indivíduos felizes. E a empresa familiar é um ambiente riquíssimo. Entretanto, aliás, foi por causa disso que há mais de 2 décadas atrás nós fundamos o Instituto Empresarial para exatamente responder como essas tratativas, porque não podemos negar que é um ambiente complexo. A empresa bem racional, patrimônio, ativos, heranças, e aí tem o lado emocional, família, como conciliar isso. E de forma científica, com metodologias. Porque, é claro, como inicialmente eu falei, uma empresa familiar é um sistema orgânico. Uma empresa não familiar é um sistema mecânico. Ora, com certeza, cuidar do ser humano é muito mais complexo que cuidar de uma máquina. Então, o ambiente de uma empresa familiar é mais complexo. Entretanto, é extremamente mais desenvolvido. Por isso
que as empresas familiares no mundo são as que crescem mais rápido, são as mais lucrativas, os melhores lugares para se investir e para se trabalhar. Então, esse ambiente complexo da empresa familiar tem grandes benefícios. E como eu falei, uma empresa familiar como a escola é muito importante para quem? Para gerações anteriores que estão nos processos de aprendizados. Os jovens, por exemplo, estão hoje no momento uma dificuldade enorme de definir suas profissões, porque, diferentemente das gerações dos seus pais e dos avós, que o desafio é porque tinha pouca opção, essa nova geração tem um excesso de opções. E uma empresa familiar bem orientada, preparada, é um ambiente extremamente importante para ajudar o jovem, não para trabalhar num negócio específico. Ah, meu pai tem uma movelaria, meus filhos vão trabalhar na movelaria. Ah, meu pai trabalha no varejo, a minha família, eu vou... Não. Para que o jovem possa adquirir conhecimentos e habilidades que normalmente ele não encontra nem na escola. O ambiente de profissionalismo, a linguagem de um profissional, de um executivo, que ele dificilmente vai encontrar, inclusive nas universidades. Exatamente, pai. Isso é muito interessante porque nos meus projetos de mentoria vem muito isso. Tá, eu entrei na empresa do meu pai ou da minha mãe, enfim. E aí? Como é que eu vou lidar? Porque a nova geração, quando ela entra na família, quando ela entra na empresa, todos os olhares são direcionados a ela. Então, se ela não estiver bem preparada emocionalmente, profissionalmente, dá margem para a gente ter aqueles conflitos da família no negócio. Porque o posicionamento dessa nova geração na empresa familiar, ela tem que ser muito clara, que dizer assim, aqui eu sou profissional. Pegar aqui a Camila é a rede de conhecimento do Instituto Empresarial. Claro, em alguns momentos eu também sou filha do Cícero, mas o meu papel como profissional e o papel das novas gerações de se posicionar é na linguagem, é no comportamento. Então, isso, se a nova geração não estiver preparada para isso, ela vai dar margem, por exemplo, para um tio, para um primo, ver aquele indivíduo daquela nova geração, às vezes, como família. E a gente sabe que ter essas visões, às vezes, no local errado, né, ver aquele indivíduo-chave que nós chamamos aqui, ter uma visão de família nos negócios, pode atrapalhar. Tanto gerar conflitos para esse indivíduo-chave, quanto também gerar prejuízos para o negócio. E, consequentemente, desarmonizar a família. Então, isso que a gente traz aqui, essas habilidades, a gente chama muito de DNA. Você tem que ter o DNA de empreender, o DNA empresarial da sua família. Independente se você vai ser, por exemplo, se for uma construção civil, numa empresa de construção civil, uma construtora, você vai ser engenheiro? Não vou ser engenheiro. Mas independente de qual, você é médico, mas você tem que ter o DNA de empreender dessa família, né? Isso é muito interessante, porque na empresa a gente faz isso, define as competências dos cargos, só que no caso de uma empresa familiar, é interessante que você entenda isso. Isso é muito importante na hora de preparar uma nova geração, que se chama a cultura da empresa. A cultura de uma empresa familiar é diferente de uma não familiar. Gente, por que eu estou insistindo em familiar e não familiar? Porque, especialmente no Brasil, as empresas familiares são tratadas, são usadas metodologias, ferramentas de empresa não familiar, que não funcionam. Você, com certeza, não vai convidar seu mecânico para cuidar do seu corpo físico. Por isso que eu estou insistindo de entender essas diferenças entre uma familiar e uma empresa não familiar. A Camila abordou os aspectos emocionais. Por que isso é importante? Tem uma coisa que eu defino tecnicamente, que é capital emocional. O que é capital emocional? Uma das perguntas muito frequentes feita a mim é: e quando você tem um filho que não quer trabalhar na empresa do pai, ele não quer trabalhar? E eu digo, será que a pergunta é essa? Porque é uma empresa que ele tem uma possibilidade de ganhar bem, é uma empresa que ele tem uma possibilidade de um bom reconhecimento, inclusive se tornar chefe, é uma empresa, inclusive, que ele com certeza vai se tornar dono. A pergunta talvez por que é que ele não quer?
E aí entra uma coisa, quando eu falei de capital emocional, porque tem um capital emocional positivo e um capital emocional negativo. E normalmente o que a gente encontra nesse jovem que não quer trabalhar na empresa dos pais é um capital emocional negativo que vem se construindo há muitos anos. É a criança que vê o pai chegar em casa reclamando da empresa, que trabalhar é uma dificuldade, que lá na empresa tudo é muito difícil. Depois, para evitar que a família, né, gaste o que não deve, começa a dizer que a empresa só dá prejuízo. E a criança vai absorvendo aquilo, o jovem vai absorvendo aquilo. Com o passar dos anos, a empresa começa a trazer um capital negativo emocional. Quando se fala na empresa, a nova geração já tem uma resistência natural. E culpa de quem? Dos pais, da própria empresa, que passou anos educando negativamente aquela futura geração. E aí, quando chega o momento daquela geração assumir aquela empresa da família, não. Aí qual é o discurso? Não, meu filho não quis trabalhar, quis ser médico. Você não vê uma lógica, porque houve a construção do capital negativo. Já as empresas que nós orientamos nesse sentido, é diferente. Vou falar logo aqui por casa. Para que você tenha ideia, nós preparamos a minha neta de 2 anos de idade, a Cecília. A Camila constantemente fala para ela do lado positivo que é trabalhar no Instituto, né? Que é através do Instituto que a gente realiza os nossos sonhos. E aqui, por vezes, às vezes a Camila encontra ela querendo vestir uma sandália alta dela, uma roupinha, para querer vir trabalhar no Instituto. Por quê? Porque ela sente uma emoção positiva para querer trabalhar na empresa da família. E aí, gente, isso precisa ser construído. Isso não é fruto do acaso. Precisa de metodologia, de ciência, para fazer isso de forma estruturada e sistematizada. Exatamente, pai. Essa questão aqui, né, estão até falando aqui, eu estou olhando aqui, gente, que eu estou acompanhando aqui, é exatamente isso que os pais transmitem para os filhos, né? E aí eu vou trazer, eu vou levantar a defesa aqui da sua nova geração, mas eu vou levantar a defesa, às vezes é por falta de conhecimento, por falta de um método específico, os pais não faziam isso, porque queriam, né? Eles fazem isso porque não conhecem a realidade, esse contexto de empresa familiar, essas metodologias de empresa familiar, coisa recente. Eu diria que até conhecem, sabe, filha? Mas é assim como eu que sou leigo em medicina. O meu conhecimento sobre o meu corpo, que eu conheço meu corpo, conheço. Mas eu não conheço ele de forma sistêmica. Inclusive para agir de forma preventiva com relação à doença. Por isso que eu e você, nós vamos ao médico. Apesar de ser o corpo nosso, está 24 horas com a gente, mas a gente vai no médico para se orientar. E os pais, né, das empresas familiares, né, e por ser esse tema que nós estamos falando para vocês, um tema de vanguarda, é muito novo, gente. As referências no mundo, começar de 15, 20 anos para cá, é muito novo. Né? Então, esse trabalho que nós do Instituto desenvolvemos, eu digo muitos clientes, como vocês devem estar assistindo, que nem sabia que existia isso. É coisa de ponta, é tecnologia de ponta. Mas, assim como a ciência da saúde, né, os pais, as famílias precisam absorver isso para que não percam os talentos que tem dentro da sua família. O potencial das novas gerações é assustador. Entretanto, precisam ser tratados, né, de uma forma mais técnica, mais bem orientada. Exatamente. E aí eu falo também como nova geração. Não é simplesmente do dia para a noite chegar e dizer assim, vem, filho, vem para a empresa. Amanhã, a partir de amanhã, uma conversa. A partir de amanhã, você entra e vai entrar aqui na empresa. Vai ser do marketing, do financeiro. Mas tem que ter uma preparação desse jovem, né? Dessa nova geração. Para que ele, quando a gente fala do onboard, né? Para que ele aterrize dos negócios já com uma visão holística. O que é que eu vou fazer? Porque ele vai pode enfrentar resistência, inclusive com o próprio pai, com a própria mãe, dentro da família. Às vezes a gente encontra muitos jovens querendo revolucionar. Chega no negócio da família, vão mudar tudo. Mas é uma coisa muito importante, aí você vai pegar aquele papel e caneta na mão lá do início, de respeitar as tradições. Ver o que foi que deu certo, aí como foi a história da minha família?
como empresa? O que foi que deu certo que a gente pode continuar? E claro, o que foi que deu errado para a gente não repetir. É muito importante que essa nova geração venha com mudanças, com inovações, isso é primordial. Mas saiba também a questão da história, do legado. O que foi que aconteceu? Quais foram os pontos positivos? O que foi que você pode aprender, inclusive, com os pontos negativos, para não se repetir? Mas que respeite esse legado. Porque, às vezes, querendo mudar, revolucionar tudo, e perde uma coisa que a empresa, que é um diferencial competitivo na empresa familiar, é a essência, é a sua família. Não vai existir outro Cícero, nem outra Camila, né? Tem até a questão da sucessão aí, que é próximos passos, mas não vai existir. Então, a gente tem que potencializar, e você que é a nova geração que está aí, você pode sim potencializar os seus talentos, suas competências, mas lembre-se que não é só gestão, não é só administração ou só conhecimento técnico. Precisa de uma preparação holística, porque você não vai só lidar com esses desafios que uma empresa não familiar tem. Você vai lidar, às vezes, você chegar com um projeto muito bem executado, muito bem na sua visão feito, e vai mostrar para o seu pai, para a sua tia, para a sua mãe, para o seu irmão, e ele vai dizer não gostei, por isso, por aquilo. E aí, você vai levar esse não no aspecto da família ou no aspecto do trabalho profissional? Então, saber lidar, e eu não digo não é separar, a gente não acredita em separação aqui, não separa a família do negócio, mas sim como balancear esses pontos. De forma integrada, né? É claro que, gente, nós estamos aqui no webinar, né? O tempo é corrido. Nos cursos, você vai ver todo o maior aprofundamento que a gente vai dar. Vou dizer uma coisa aí, anote, papel e caneta, para alguns eu vou assustar, mas eu vou te falar a experiência que eu tenho mais de 20 anos, mais de 1.300 projetos realizados. Empresa familiar, anote, não precisa de herdeiro para se perpetuar. Empresa familiar não precisa de sucessor. Se você estiver fazendo um curso para herdeiro, um curso para sucessor, saia amanhã ou não se inscreva. Porque a empresa familiar precisa de indivíduos chaves. E o que é um indivíduo-chave? As novas gerações não devem ser treinadas como herdeiros e sucessores. Quem é herdeiro e sucessor não vai trabalhar no processo de perpetuação. Ele tem que ser treinado para ser indivíduos-chaves. E aí eu vou, aqui rapidamente, é claro, nos cursos você vai ver com mais detalhe como se prepara isso, como se forma isso. Os indivíduos-chaves são, além de bons executivos, além de cuidar do patrimônio como donos, tem que seguir essa ordem. Primeiro, saber cuidar da felicidade deles. Indivíduo-chave na empresa familiar tem que ser um exemplo de felicidade. Quando você vê um fundador, uma fundadora, que está se tornando infeliz, é só questão de tempo. Ele vai contaminar a família, a empresa, os negócios e o patrimônio. Então, nós temos que preparar a nova geração com base no seguinte: você vem trabalhar na organização ou em qualquer investimento que tiver, mas desde que isso faça você se tornar feliz. Isso é pré-requisito. Segundo aspecto do indivíduo-chave, que ele tem que ser muito bom. Ele tem que entender como manter a família dele harmonizada. Sim. Porque se ele for um bom executivo, mas promove a desarmonia, a divergência, a divisão da família, ele está tirando no pé. E no sistema como um todo. Porque ele vai ter problemas com os sobrinhos futuros, com os netos, fora o desgosto que vai trazer para toda a família e para ele mesmo. Então, empresa familiar não deve preparar herdeiro nem sucessor. Até porque, com relação à sucessão, anote aí outra coisa que vai surpreender. Sucessão não existe. Não existe. Isso é um grande equívoco, inclusive técnico. As pessoas que ficam vendendo sucessão. Sucessão não existe. As pessoas não são como um carro.
Um carro é com um amortecedor, eu coloco no lugar do outro, é a mesma coisa. Pessoas, não. O fundador, não existe outro igual àquele. Por quê? Porque a nova geração, o sucessor, é diferente dele. E tem que ser. Porque está chegando um novo ciclo da empresa. E aí, por esse problema conceitual de acreditar em sucessão, fica o pai querendo que a nova geração, ou o avô, ou o tio, seja igual a ele, nunca vai ser. Fica a empresa inteira querendo que a nova geração seja igual, nunca vai ser. E o pior, é a nova geração querendo ser igual a uma outra geração. E isso cria que uma divisão. E o pior, né? Porque a geração que vai ser sucedida, vem logo a primeira sensação da morte. Porque se vem alguém para o meu lugar, eu não sirvo mais para nada. E isso cria um sistema de resistência. Um grande exemplo que eu vejo aqui no dia a dia é o que eu chamo de efeito general. O pai se afasta da empresa para que o sucessor, o sucedido, assuma a nova geração, mas ele fica só esperando a nova geração errar para ele voltar e montar aquele discurso perfeito. Se eu não retornasse, essa empresa ia quebrar. E aí ele condena toda uma geração à incompetência. E sabe quando é que ele vai permitir a entrada da nova geração? Nunca mais. E ele abafa toda uma geração. Porque fica uma nova geração achando que é incompetente. Então, olhe como essa dinâmica é extremamente importante. O cuidado, a tratativa. E um detalhe, você que está nos assistindo. As empresas familiares são muito diferentes umas das outras. Então, é importante que você participe de cursos com pessoas que conhecem várias empresas, para que possa se aproximar um pouco da sua realidade. Muito cuidado, um erro clássico em empresa familiar é você querer copiar o que a outra empresa do lado faz. Nós aqui no Instituto Empresarial assistimos uma centena de empresas no país. Nós temos empresas aqui no mesmo negócio, sei lá, posto de combustível Shell, numa esquina e outra na outra. E são absurdamente diferentes umas das outras. E eu vejo muito. Empresas familiares, por falta de formação, de orientação, querer copiar a outra. Vai assistir uma palestra, vê um case e quer no outro dia copiar exatamente. Não vai funcionar. Isso é uma técnica muito usada por balconistas de farmácia. Balconista de farmácia, por não ter um conhecimento, por não ser um farmacêutico, o que é que ele faz? Ele tem uma tendência a querer pegar um remédio que funcionou em alguém e usar exatamente igual. Já um médico, um farmacêutico não faz isso por quê? Porque sabe que poderão ter reações diferentes. E numa empresa familiar, nós devemos ter muito cuidado na formação dessas novas gerações. Queria destacar, nessa formação das novas gerações, um erro clássico que eu encontro na formação das novas gerações. Um deles é pegar o filho e dizer, não, eu estou formando meu filho. Mas como assim é? Cada dia ele passa numa área da empresa. E aí eu digo para ele, você já imaginou, se nós quiséssemos formar um craque como o Neymar, e dissesse, não, Neymar, você vai passar 1 ano no gol, 1 ano na zaga, quando ele chegasse na camisa 10, nós correríamos 2 riscos graves. Ou ele achar que era um jogador incompetente, ou nem chegar lá e querer mudar de time. E é o que acontece com uma boa parte das novas gerações. Porque há esse nível de improviso. Porque o ideal é ter uma metodologia específica, que olhe para essa nova geração, prepare ela. E o segundo importante, ou o segundo tema não menos importante, que é preparar a empresa, como a Camila falou, para que esse jovem pouse. Eu vejo muito a preocupação com as novas gerações e não tem uma preocupação para preparar as mudanças necessárias que essa empresa da família vai precisar para absorver uma nova geração. Porque se você não fizer isso, a possibilidade de sucesso é enorme. Então, empresa familiar não precisa de sucessores, não precisa de herdeiros, precisa de indivíduos chaves. Segundo aspecto, é preciso não só preparar a nova geração, é preciso preparar a empresa, os
profissionais, os processos, as áreas, a estrutura de poder, a estratégia da empresa para que possa ter aderência às novas gerações. A gente vê muito isso, essa questão dessa preparação, porque a gente defende muito, né, e acredita que a empresa familiar ela não é ecossistema. Então, nem se olha o indivíduo, nem só a família, mas tem um negócio também. E aí, como ele falou, as partes integradas. E aí, eu estou olhando aqui, né, acompanhando aqui o chat, e a gente tem uma pergunta aqui, e os parentes agregados? Como é que a gente traz ou lida com genros, com noras, cunhados, né? Porque eles também, a nova geração também traz essas personas, esses possíveis ou até mesmo indivíduos chatos, né? Perfeito. Bom, primeiro, eu vou lhe dar uma orientação. Né? Nós estamos falando aqui de tecnologia de ponta. Pelo amor de Deus, acaba com essa história de chamar genro e nora de agregado. Por quê? Porque a partir do instante que esse genro e essa nora, né, se potencializa, porque, olhe, existem 4 subsistemas da empresa familiar. Existem os indivíduos chaves, existe a família, nessa ordem, viu? Importância. A empresa e a parte patrimonial societária. Ora, um genro e uma nora, quando formam um filho, eles assumem outro papel hierárquico dentro do ecossistema. Porque esse genro e essa nora são os pais dos futuros executivos, ou dos indivíduos chaves. Olha, são os pais e as mães. E você não pode ignorar as ligações emocionais que existem entre um futuro executivo e o seu pai e sua mãe. Você sabia, no caso dos executivos homens, mais de 80% são influenciados por suas mães nos seus comportamentos como executivos? E eu vejo muita gente tratando a mãe, a nora, como um acessório, ali, um agregado, e ela influenciando de forma intensa naquele executivo. E aí, nesse processo de organização das novas gerações, as noras e os genros, quer estejam na empresa ou não, quer sejam sócios ou não, precisam que também encontrem o seu espaço de poder. E esse espaço de poder precisa ser criado. Não estou dizendo que você vai pegar seu genro e sua nora, botar dentro da empresa. Inclusive, nos cursos eu detalho melhor sobre isso. Mas, por exemplo, dentro da família, você pode criar o espaço de governança da família e o escritório da família, por exemplo, que organiza as festas. Isso é um ambiente interessante para você ir posicionando o genro e nora como uma liderança e um espaço de poder. E se vai tratar, se tem interesse, né? Porque é muito importante o cuidado que você tem que ter para não ir para os extremos. Ou proibir que genro e nora trabalhem na empresa, ou botar genro e nora dentro da empresa sem nenhum critério, sem nenhuma preparação. Todas as duas opções são extremamente equivocadas. Proibir ou permitir, sem nenhum critério, sem nenhuma orientação, a preparação à entrada. Essa preparação da entrada de um novo membro na família, ele tem que começar na família e não na empresa. A família precisa ser orientada. Vai ter um casamento de um filho, a família precisa se orientar. A nora que está chegando, o genro, é preciso estabelecer algumas regras, por vezes já está escrita. Nós aqui montamos, tipo uma constituição da família, onde se reza. Não é porque tem um documento formal, mas tem um valor simbólico, onde reza como é que vai ser as nossas relações da empresa ou da família com a empresa. Um genro, qualquer genro pode adentrar? Vai haver um código, por exemplo, um genro pode montar um negócio concorrente com o da família? Isso não é um efeito legal no sentido jurídico proibitivo, mas isso precisa ser discutido. O que acontece normalmente, isso não é conversado até o dia que acontece. No dia que acontece, aí o problema contamina todo o sistema.
E outra coisa, genro e nora, que já têm filhos na família, eles não podem ser ex-pais e ex-mães, viu? Ex-sócio é possível, ex-funcionário, agora ex-pai e ex-mãe é impossível. Então, a família também precisa de uma orientação estruturada. Na mesma proporção que eu instruo a empresa, na mesma proporção que eu organizo a parte societária, ela precisa ser orientada para essa preparação, porque essa nora e genro, quando ela assume o papel de mãe e de pai, ela ocupa um novo espaço de liderança dentro do sistema de família, inclusive entre eles. Quando você tem vários genros e várias noras, existe uma ordem hierárquica, tá? E é a ordem de primeiro. Mas isso eu vou deixar para um curso que você deve participar, que eu vou detalhar melhor como nós vamos lidar com isso. Exatamente. A gente está vendo como é delicado o processo de formação de novas gerações. Porque a gente não forma só tecnicamente, mas é preciso que ela se forme, tenha competências emocionais, competências de como lidar com a família. E aqui, sobre esse processo de formação, a gente tem outra pergunta aqui, voltada assim, qual o melhor formato seria para identificar os processos chaves para a continuidade do negócio e capacitar profissionais para cobrir essas funções, né? Ou seja, acho que ele quer aqui saber... Sobre executivos, né? Como trazer executivos, né? E que eles possam, né, se alinhar... Como essa nova geração pode, inclusive, alinhar, se conectar com os novos executivos dentro da família, porque a gente sabe que tem executivos da família e também a presença de executivos que não são membros da família. E, às vezes, o membro da nova geração já era executivo na outra empresa, né? Como nós falamos, né? É um ecossistema. E a entrada da nova geração, ela impacta... Olha, essa nova geração, ela ainda não é um indivíduo-chave. Então, a integração delas no ecossistema vai impactar os atuais indivíduos-chave, fundadores, fundadoras, funcionários muito antigos. Na empresa familiar é muito comum a gente encontrar aqueles funcionários que já estão há tanto tempo que parece até que é um membro da família. É papel desses indivíduos chaves, é responsabilidade deles também, eles têm papel e precisam ser orientados, né, para a chegada dessas novas gerações. Sem contar a família empresária, que ela também precisa ser preparada nesse sentido. E aí, se dentro desse processo, às vezes, quando a nova geração está chegando, a sua empresa está precisando de novos executivos, executivo de mercado. E aí tem que ter muito cuidado, porque às vezes eu encontro executivos que chegam até empolgados e assumem esse papel de preparar as novas gerações. Olha, às vezes você contratou um executivo de logística, um executivo para TI, um executivo... E o cara, de forma improvisada, além das atividades dele executivo, ele entra de forma improvisada a querer cuidar da nova geração. Isso é um risco enorme. Alerta, inclusive, as gestoras de RH, que eu vejo com muita frequência, né? Eu até entendo, porque são pessoas que lidam com pessoas, são psicólogas, né? Já cuido de pessoas do ambiente de recursos humanos, mas cuidar de uma nova geração, se você já é executivo da empresa, olha, pede ajuda externa, porque ele pode pôr em risco, inclusive, a sua posição de atual executivo, porque é uma situação delicada. E se você não tem experiência em lidar isso de forma técnica, porque a entrada de uma nova geração, ela pode envolver ciúmes dentro da própria família empresária. Porque fulano entrou primeiro e não foi meu filho. Estão cuidando melhor desse filho do que outro. E aí, né, eu alerto isso não só para o executivo, mas para os próprios indivíduos chaves. Não caiam, nem ponham seus executivos nessa armadilha de ser papel deles, mentor, consultor de preparação de nova geração. Isso é uma área para especialistas. Se você não tem essa expertise, né, em fazer isso de forma estruturada, com larga experiência, você vai pôr em risco o seu cargo. E o mais arriscado ainda é você pôr em risco a formação de uma geração, porque depois, se você sai dessa empresa, essa geração continua
bem ou mal, executando o seu papel de indivíduo-chave. Então, a nossa orientação sempre é: nova geração precisa ter um cuidado específico, um projeto específico, uma formação específica e que se preocupe com a felicidade deles. Não é só se preocupar, vai ser feliz, não. Que cuida da parte psicológica, dos propósitos de vida dele, inclusive da parte física dele. Que se preocupe com a harmonia da família, que se preocupe com a profissionalização da empresa e que se preocupe com a elevação do patrimônio dos sócios. Tem que ter esse olhar sistêmico. E aí, complementando o que ele falou, é um papel, por isso que o tema do nosso webinar é a conciliação dessas visões, dessas gerações. Porque uma geração ela tem que estar aberta à mudança, a se adaptar, entender todo o contexto. Às vezes é uma nova posição, por exemplo, que a atual geração vai ocupar no conselho, a presença da governança, né, como o senhor falou, essa questão de preparar a empresa. Às vezes é um novo papel que ela vai assumir e ela está deixando aqui e possibilitando com que a nova geração assuma, então, esse processo que chama muito, né, de virada do bastão, de entregar esse bastão, mas entregar esse bastão com cuidado, com zelo e com confiança. E que isso não é feito da noite para o dia. Por isso que um dos grandes motivos que a empresa familiar não dá certo é a sucessão, porque esse processo de construção, às vezes por causa da morte, é feito da noite para o dia. Então, há uma fragilidade. Então, assim, isso aí propicia a ausência, baixo nível de comunicação entre as gerações, aí gera os ruídos, a falta, às vezes, de um feedback. Às vezes a gente estava no conselho, né, que eu também apoio o Cícero no conselho, nas reuniões de conselho, e não tinha um momento em que as novas gerações, as gerações atuais davam feedback para as novas gerações, era feito no corredor. E aí, olha aí, e a família, a matriarca ficava dizendo, olha, o meu esposo chega e fala uma coisa da minha filha, a minha filha chega e fala uma coisa do que o pai estava falando para ela, e ela ficava, em quem eu vou acreditar? Então, olha isso aí. Ter uma governança na família possibilitou com que ela saísse desse papel de escutar, dessa dualidade, eu vou escutar um ou outro, e ali foi o momento de ter esse feedback, criar canais de comunicação, que a gente veio tratando isso aí. Então, assim, a nova geração, você que é a nova geração de uma empresa familiar, que está enfrentando desafios de quer mudar, quer que o negócio se adapte às realidades, às novas tecnologias, está tendo, às vezes, divergências de forma de gestão dentro da empresa, eu quero gerir de um jeito, meu pai quer gerir de um outro, como é que a gente encontra um consenso, pontos em comuns que vão perpetuar o negócio, que vão perpetuar a minha relação de pai e filho? O que a gente vê muito é que, às vezes, ou se escolhe uma ou se escolhe outra relação. Ou ele é meu chefe, ou ele é meu pai. Então, ou eu saio da empresa e ele fica sendo só meu pai, ou eu fico na empresa, mas as relações de pai e filho, por exemplo, são desgastadas e ele só é meu chefe. Mas não tem como conciliar isso. É possível, e nós aqui do Instituto preparamos um programa específico dentro do nosso comprometimento de evoluir a humanidade através do desenvolvimento das empresas familiares. Preparamos um programa específico, exclusivo para você que é membro de uma família empresária e está passando por esses desafios que nós falamos aqui, citamos aqui, né? Que precisa desenvolver, que precisa atuar. Preparamos um programa exclusivo para que você não só absorva conhecimentos, mas coloque esses conhecimentos em práticas na sua empresa familiar. Tenha contatos com membros de empresas familiares que estão na mesma situação, às vezes, no mesmo contexto aí, enfrentando desafios similares aos seus, que troque, façam network, que é muito importante. Então, a gente está desenvolvendo esse programa, que se chama Programa de Formação de Novas Gerações, onde lá você vai aprender e exercitar aspectos sobre liderança, inovação, contextos relacionados a como colocar o cliente no centro. São mais de 9 especialistas, dentre eles estou, tá? Especialistas nossos aqui do Instituto, que vão compor, né,
É um curso ao vivo, tá? Vocês vão ter materiais ao vivo, né, Camila? Nós vamos ter 2 momentos presenciais aqui em Fortaleza, o início e o fim, com grandes surpresas, com grandes experiências. E, ao longo do tempo, a gente vai ter momentos online ao vivo, onde vocês vão ter contatos, como a gente falou, preço familiar é uma visão holística. Então, vocês vão ter contatos com psicólogos, vocês vão ter contatos com economistas, com advogados, onde a gente vai construindo o processo de desenvolvimento de indivíduo-chave e não de sucessores aqui dentro da sua empresa. E são especialistas aqui no Instituto. Gente, a gente vive isso aqui 24 horas. Hoje, por exemplo, estou falando aqui no webinar com vocês, eu atendi no mínimo 4 famílias, desde de automóveis, indústria de vinho, o que você imaginar, confecções, problema dos mais diversos, problema de estratégia, problema de processo, problema de pessoa, problema de poder, conflito familiar, preparação, despreparação, pai que não quer largar o osso, filho que não quer assumir. Tá? E aí, esse curso, né, esse treinamento, a gente quer compartilhar as nossas experiências com vocês, tá? Para que vocês possam ter isso cada vez mais, de forma clara, objetiva e prática. E prática. Os nossos cursos são muito vividos, porque a gente vive muitos cases, é muito prático, muito óbvio, lógico, e que a gente vive, que a gente implanta. A gente passa aqui 24 horas fazendo cirurgia. Eu, minha família e os profissionais nossos que vão estar com vocês nesse curso. Então, nós vamos trazer vários cases, cada um falando em vários cases, né? Inclusive, tem especialistas nossos, né, que são de empresas familiares. O pai e hoje está conosco aqui no Instituto, também compartilhando isso, né? Então, a gente vai trazer nessa formação a experiência desses 20 anos e, claro, juntar toda uma comunidade com vocês para que a gente possa, naquela bola de neve positiva, impactar, trocando experiência, compartilhando cases e, é claro, acompanhando o seu projeto específico, a sua necessidade, a sua demanda, a sua evolução dentro de uma metodologia. Isso, que a gente acabou a nossa metodologia base em todos os nossos projetos, em toda a atuação do Instituto Empresarial, que é o método BFP. Que é a tese de doutorado da Camila. Isso, que traz exatamente essa visão holística da empresa familiar, que vai lhe preparar como indivíduo-chave, para quem não entrou, entrar. Você às vezes pode ter algum pai aí que está ansioso, querendo que seu filho entre. Que tal começar ele nesse processo de formação, de preparação, como meu pai falou, né? É um projeto totalmente vivenciado. É o nosso compromisso como família empresária em formar outras famílias empresárias, como a sua aí que está do outro lado da telinha, pensando como é que eu vou colocar meu filho? Às vezes meu filho já está dentro do negócio. Como é que eu posso aperfeiçoar o papel dele? Tornar ele feliz. Como é que eu posso tornar ele... como é que ele pode preparar ele para lidar os dias a dias dentro da família do negócio? Como é que a gente vai preparar ele? O pai muito bem fala, a gente está preparando aqui pilotos de avião, cabine do avião. Não estamos preparando seu filho para ser gerente, para ser gestor, mas para ser o CEO da empresa, para estar lá atuando em cargos de alta gestão, sendo preparados emocionalmente, tecnicamente, ou seja, vamos preparar líderes, indivíduos chaves que têm o objetivo de perpetuar a sua empresa familiar. E uma coisa que a gente tem que frisar é que quem é que vai perpetuar seu negócio? A nova geração. Se a gente não preparar... E tem uma coisa muito importante. Está se falando muito hoje em inovação. Eu vou dar até uma palestra esse dia sobre isso. Mas não existe inovação em empresa familiar concreta. Não estou falando em inovação, um projeto lá da TI, investir na startup, não. Inovação de mindset de empresa familiar, se não envolver a nova geração. Mas a nova geração não pode ser jogada dentro da empresa. Ela precisa ser acompanhada. Tem que ter metodologia. E meus amigos, minhas amigas, porque essa motivação tão intensa nossa, de estar querendo lhe envolver de forma positiva nesse ambiente da empresa familiar? Porque isso vai gerar uma oportunidade muito grande de transformar indivíduos que estão chegando, dar uma saudabilidade para uma geração que atualmente está conduzindo os negócios, criar um ambiente positivo familiar para as crianças que ainda nem nasceram. E nós, brasileiros, temos esse compromisso
de fazer as nossas empresas familiares as futuras organizações desse país. Se as nossas empresas familiares não sobreviverem, forem compradas por multinacionais, o que é que vai ser do nosso país? Porque a empresa familiar é ela que dá a identidade da cidade, da região, a nossa identidade. E você, independente do tamanho da sua empresa familiar, você sabe que você tem um papel importante. Você é respeitado, você tem uma história, e essa história precisa se perpetuar. Essa história precisa continuar, como o seu corpo humano precisa viver, como a árvore precisa continuar. E isso precisa de ciência. E nós aqui do Instituto Empresarial estamos, assim, disponíveis, convencidos que essa é a melhor solução. Porque não existe outra solução se não for através de pessoas e de famílias. O mercado cada vez mais está em busca de empresas mais humanizadas, de produtos que têm um storytelling, que têm uma história. Quem é que tem história? É uma máquina ou é um sistema orgânico? São as empresas familiares. Então, é esse convite que a gente faz, de entrar nesse nosso movimento, de fazer com que as empresas familiares do Brasil e do mundo sejam esse ambiente saudável, como empresa, como família e com os indivíduos felizes. Isso, muito bem colocado, pai. E lembrando que a gente vai soltar agora outro link, a gente vai criar uma comunidade, onde as pessoas que estão aqui vendo essa nosso webinar, para a gente discutir e conversar. Eu vou preparar, já preparei com todo carinho, conhecimentos específicos para ajudar vocês a lidarem no dia a dia de uma empresa familiar, dia a dia da nova geração. Então, vai vir um link aí no chat para vocês, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube e do LinkedIn, tá? Onde vocês podem entrar, estar participando dessa comunidade, que a gente vai ter momentos de debate, momentos de geração de conteúdos que normalmente aí vem da academia e não se transforma para o conhecimento prático. E aí o Instituto traz essa possibilidade aí, onde a gente pode discutir, vocês tirarem algumas dúvidas também, temos momentos de abertura aí de link, onde vocês perguntam, conversam sobre o dia a dia e trocam aí esse network sobre empresas familiares. E só para lembrar que hoje é o nosso primeiro webinar, que a gente está tratando aí assuntos sobre os desafios de empresas familiares. Mas nas próximas semanas a gente vai ter sobre liderança, tá? Onde o nosso especialista vai falar sobre como é ser um líder, como é ter um mindset de liderança dentro da empresa familiar. Vocês já entenderam que é diferente o ambiente. Então, próxima semana a gente vai falar sobre liderança. Na semana seguinte, nós vamos falar sobre inovação, sobre aspectos financeiros, o que olhar, quais são os pontos-chave que o indivíduo-chave tem que ter para analisar na sua empresa familiar. Então, entra lá no nosso link, onde vocês vão entrar, participar dessa comunidade, onde vocês vão ter acesso a conteúdos exclusivos, a saber os temas, os links das lives, né, dos nossos webinars, para se fortalecer e mudar, ser um agente de mudança na sua empresa familiar. São com esses conhecimentos, esses insights que vocês vão ter, já estão tendo aí nesse processo. Então, hoje a gente falou sobre o processo de conciliação entre essas diferentes visões e vamos falar ainda mais e aprofundar. Você quer conhecer mais, saber mais? Entra lá, vai lá no nosso chat, tem um link. Não está vendo o link? Fala com a gente no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, que a gente está aqui disponível para ajudar vocês como nosso propósito de empresa. E eu te garanto, se você vier para esse nosso universo, isso aqui eu te garanto, você e sua empresa familiar nunca mais serão a mesma. Porque o nosso compromisso em transformar positivamente você, a sua família e o seu negócio é profundo e intenso. É o compromisso de uma família empresária. Nós não estamos falando aqui só de negócio. Estamos convidando vocês para compartilhar conosco desse propósito. Impactar positivamente 1 bilhão de pessoas na Terra por meio das empresas familiares. Então é isso. Finalizamos por hoje. Próxima semana tem mais com outro especialista, o Cícero Rocha, né? Nosso CEO, meu pai. E vamos desenvolver novas competências, novas habilidades, novas atitudes. O que essa nova geração precisa para ser efetivo, para ter uma empresa empresa familiar longeva. Muito obrigado pelo tempo de vocês
E até a próxima semana, quando temos mais assuntos. Muito obrigada pelo seu compromisso e até a próxima. Vibrações positivas para você, sua família e seus negócios. Te aguardo. Até mais. Você já se imaginou liderando a empresa da sua família? No programa Nova Geração, você vai se preparar para ser o líder que a sua empresa familiar precisa. Sabe como é importante desenvolver habilidades como liderança e inovação, certo? Nós podemos lhe ajudar. Juntos, vamos desenvolver habilidades que poderão potencializar e balancear os interesses da família e dos negócios, criando estratégias de crescimento sustentável para o desenvolvimento do seu negócio. Contando com módulos online e ao vivo, além disso presenciais, onde você poderá fazer conexões com membros de empresas familiares do Brasil todo. Isso tudo vai trazer uma experiência de aprendizado única. E mais, além de todo o programa, vamos disponibilizar 4 mentorias, onde você vai potencializar ainda mais os seus conhecimentos, suas habilidades e suas atitudes para se tornar um líder eficiente da empresa familiar. Confie em quem ajudou mais de 500 empresas familiares no Brasil e faça parte da nova geração de empresas familiares balanceadas.